Fala aí, galera. Boa noite. Deixa eu fixar aqui o nosso tema de hoje. Atividade física, de novo. Boa noite, Dri. Ô, Dri, quanto tempo? Que massa que você tá aí na área. Deixa eu fixar aqui o tema de hoje, galera. Atividades físicas para pessoas com diabetes. De novo, hoje a gente vai falar muito sobre glicemias e arrematar o que a gente já conversou nesses outros 2 dias aí, que foi muito legal, né? Para pessoas. Pronto. Vamos lá, quem entrar já tá sabendo o que vai rolar. Thales, quando você estiver pronto, é só entrar. Bom, meu convidado, como vocês estão careca de saber já, desde hoje é quarta, né? Desde segunda-feira, é o Thales. Ele é educador físico, uma das maiores referências no Brasil em atividades físicas para pessoas com diabetes tipo 1 e tipo 2. E a gente falou bastante sobre a importância de atividade física para pessoas com diabetes, né, como um pilar super importante do tratamento. Ontem a gente conversou sobre os tipos de exercício físico, né, aeróbicos, anaeróbicos. E hoje a gente vai começar um pouquinho mais sobre o efeito na glicemia. Será que existe uma glicemia maravilhosa, uma faixa de segurança para começar um treino? Qual a importância de medir a glicemia antes, durante e após? Qual o efeito da atividade física na glicemia? Enfim, tudo isso a gente vai conversar hoje, beleza? Mandem suas dúvidas que eu estou aqui para anotar. E abusem do Thales porque ele sabe muito. Eu acho que ele já está aí na área, vou aceitar para ele entrar e vamos nessa. Fala, Boa noite, cara. Boa noite, velho. Tudo beleza? Bem-vindo. Obrigado. Para a nossa sequência, eu já falei pro pessoal, né, que a gente está há 2 dias batendo papo, o que é que aconteceu. E hoje a gente vai falar bastante sobre a questão de glicemia, a importância de medir a glicemia antes, após, ou antes, durante e após, até entender como é que funciona. Junto com o que a gente já conversou esses dias sobre os tipos de exercícios físicos, os horários da atividade física e também a faixa de segurança, né? Enfim, provocações aí que vão rolar, que existem muitos mitos e verdades, e você vai ajudar a gente a esclarecer isso aí. Bem-vindo e vamos embora, tá com você. Bora lá. Vamos só fazer uma breve recapitulação do que a gente falou aí segunda e terça. E para quem já estava na live segunda e terça, aproveita esse tempinho que a gente vai estar revisando, vai lá e limpa a memória do telefone, que eu acho que hoje vocês vão precisar de memória aí para tirar bastante prints. E preparei alguns materiais e alguns desenhozinhos aqui legais que eu acho que vai ajudar vocês bastante a entender essa questão de alvo glicêmico para iniciar o exercício. Então dá uma apagada já lá na memória enquanto a gente recapitula. Na segunda-feira a gente falou, né, Fred, sobre a importância do exercício físico para pessoas com diabetes, que não é só relacionado ao controle glicêmico, não é só ir reduzir a hemoglobina glicada, mas está relacionado a uma saúde mental, está relacionado a uma proteção cardiovascular, a melhora da composição corporal. Tudo isso influencia e junto com isso vem aí um menor uso de doses de insulina ao longo do dia, vem uma menor chance de complicações, né? Então, isso foi o que a gente falou na segunda, por isso é importante o exercício físico. E ontem a gente falou um pouco sobre questão de exercícios aeróbicos e anaeróbicos. Então, como que a gente avalia essa relação? O que seria um exercício aeróbico? O que seria um exercício anaeróbico? A gente entendeu aquele gráficozinho, que quanto maior a intensidade do exercício, menor a duração dele, e aí isso caracteriza um exercício aeróbico, que vai fazer a glicemia aumentar. Um exercício que tem uma duração maior, porém com uma intensidade menor, caracteriza um exercício aeróbico, e a tendência da glicemia é reduzir.
E aí a gente entendeu um pouco sobre os tipos de exercícios que fazem isso, né? E hoje a gente vai começar a responder, talvez, as perguntas que nunca calam, né? Qual que é a glicemia ideal para mim começar o exercício físico? Por que quando eu faço musculação acontece isso? Mesmo quando eu corro a glicemia aumenta? O que acontece? Então vamos começar a entender um pouquinho, pessoal. Primeiramente, dentro do que a gente falou ontem, o que seria duração e o que seria intensidade do exercício. E aí eu separei esses exemplos em vários tipos de exercício para a gente conseguir entender. Porque eu acredito que vocês... Continua aí rapidinho. Oi. Me dê só 10 segundos aqui para levar meu cachorro aqui fora e já volto. Pode continuar. Beleza. Eu acredito muito que isso é importante, pessoal, para vocês conseguirem entender qual o efeito daquele exercício físico na glicemia de vocês. Então, deixa eu virar aqui para vocês conseguirem ver os desenhozinhos. E vão me falando aí, pessoal, se vocês estão conseguindo ver. Vamos começar com um primeiro exemplo, né? Um exemplo simples da musculação. Eu coloquei aqui um exemplo só de um exercício, de uma série, para ficar bem simplificado, para ficar bem fácil para vocês entenderem. Obviamente, por exemplo, em uma ficha de musculação, é só vocês escalonarem isso para a ficha toda, para o treino todo, ok? Então vamos lá. Em um treino de musculação, em uma série de exercícios, por exemplo, onde você vai fazer... Fala um exercício aí, Fred. Um supino, um agachamento, o que você prefere? Supino, pode ser supino. Um supino? Então o Fred vai fazer lá um supino, 3 séries de supino, 10 repetições cada série, com 20 quilos. E ele vai descansar 60 segundos entre cada uma dessas séries, certo? De forma bem simples, quantas séries ele vai fazer, quantas repetições e qual que é a duração do intervalo de descanso dele, está relacionado à duração do exercício. Então, por exemplo, os 20 quilos, que está relacionado à intensidade, ele pode aumentar ou diminuir. Como assim? Se o Fred diminuir e ao invés de 10 repetições, se ele diminuir a duração de 10 repetições para 5 repetições, consequentemente ele vai conseguir, se ele quiser, aumentar o quê? A intensidade. Ele vai conseguir passar aquilo ali para 30 quilos, certo? Só que qual que é a consequência disso? A gente não viu lá que quanto mais intenso o exercício, mais chances, ou seja, maior a tendência dele de aumentar a glicemia, certo? Uhum. Então, dentro desse treino da musculação, o que eu posso fazer para diminuir a minha glicemia? A gente não entendeu que quanto maior a duração do exercício, maior a tendência da glicemia reduzir? É simplesmente eu vir aqui, reduzir a minha intensidade, ou seja, eu vou passar aqui para 10 quilos, eu reduzo a minha intensidade, passo ela para 10 quilos e aumento a minha duração. Passo isso aqui para 20 repetições, por exemplo, descanso 120 minutos, faço 5 séries e aí eu vou reduzindo. Ou seja, eu estou aumentando a duração e, consequentemente, eu estou diminuindo a intensidade. Mesmo em um exercício de força, que é a característica da musculação, a tendência da minha glicemia vai ser reduzir, por causa daquele gráfico que a gente viu ontem. Exercícios mais intensos, com uma duração menor, a tendência da glicemia é aumentar. Exercícios mais longos, com uma duração, com uma intensidade menor, a tendência da glicemia é reduzir. Então, dentro da própria musculação, eu posso fazer isso. Como que isso funcionaria com a corrida? Então, por exemplo, uma corrida 5 quilômetros, ou seja, a distância ou o tempo que eu vou correr, aqui poderia ser, por exemplo, 30 minutos também. Isso aqui está relacionado à duração do exercício, certo? E a velocidade que eu vou correr, por exemplo, a 12 km por hora, ou para quem usa frequencímetro, a 80% da minha frequência cardíaca máxima, isso está relacionado à intensidade. Então, mesmo que seja um exercício que a gente falou ontem que tem característica aeróbica, por exemplo, a corrida,
Se eu reduzir muito a duração e aumentar demais a intensidade, a tendência da minha glicemia vai ser o quê? Aumentar. Ao contrário que se eu reduzir essa velocidade, essa intensidade e aumentar a minha duração, a tendência da minha glicemia vai ser reduzir. Então, mesmo dentro de um exercício que tem uma característica aeróbica, que é a corrida, eu consigo fazer essa manipulação de aumentar ou diminuir a glicemia. É só eu pensar no quê? Na duração, quantos quilômetros eu vou correr, quantos minutos eu vou correr, em relação à intensidade. Quanto maior a intensidade, consequentemente, menor a duração. Porque, digamos aqui que essa pessoa está fazendo uma corrida muito forte. Se tiver que passar de 5 km, para ela conseguir terminar, ela vai ter que diminuir a velocidade. Ela não vai conseguir ir o tempo todo naquela velocidade. É igual o RPM do carro que a gente falou ontem. Se girar muito tempo com a rotação no máximo, o motor quebra. A mesma coisa com a gente. Então, por exemplo, vou fazer uma corrida. Estou com a glicemia muito baixa, o que eu faço? Eu diminuo a duração dessa corrida e aumento a intensidade. Passo, digamos, para 1 km e aumento aqui para 15 km por hora. Isso vai aumentar a intensidade do exercício e vai fazer com que a tendência da minha glicemia seja aumentar. Na pior das hipóteses, pelo menos ela não vai cair tanto. Ela vai dar uma freada nessa curva de redução da glicemia. Isso funcionaria a mesma coisa para a natação, funcionaria da mesma forma que para o pedal, para o ciclismo. E como que isso funcionaria para o CrossFit? O CrossFit já é um pouquinho mais complicado. Por quê? Lá você já tem o WOD pronto. Então eu cheguei lá no CrossFit hoje, o WOD, quem faz CrossFit aí vai entender um pouco mais a linguagem, o WOD era 15 minutos AMRAP. Então eu ia repetir esse treino aqui o máximo de vezes que eu conseguisse por 15 minutos. Esses 15 minutos está relacionado à duração do exercício, à duração do WOD lá no CrossFit. E aí eu vou fazer, por exemplo, os exercícios de box jump, kettlebell swing e front squat. Quantos quilos eu vou usar para fazer o kettlebell swing? Quantos quilos eu vou usar para fazer o front squat? Está relacionado à intensidade desse exercício, desse treino no CrossFit. E aí uma outra coisa, nesse caso aqui, a pessoa tem que fazer o máximo de vezes que ela conseguir disso durante 15 minutos. Então, quantas vezes ela vai fazer, quantos rounds ela vai fazer, também está relacionado à intensidade e não à duração. Por quê? Se você, Fred, por exemplo, em 15 minutos fizer uma vez só isso aqui, por mais que o peso aqui esteja grande para você, vai ser de baixa intensidade, né? Porque, poxa, 15 minutos para fazer aí 35 repetições é uma baixa intensidade. Só que, por exemplo, se em 15 minutos você fizer 10 rounds, 10 séries, por mais que esse peso aqui esteja leve para você, você vai estar trabalhando em uma alta intensidade. Porque para você fazer 10 rounds disso aqui, você tem que fazer muito forte, tem que ser muito intenso. Então, no CrossFit funcionaria assim. E aí, por exemplo, se eu chego no CrossFit, eu tenho uma característica de treino, como que eu faço... Deixa eu subir aqui um pouquinho para o fixado não atrapalhar. Aí eu cheguei no CrossFit, tá lá o treino montado, eu tô com uma glicemia mais baixa, o que que eu faço? Eu tirei já, velho. Eu tirei o fixado. Já tirou? Eu não sabia que... Olha, óbvio que ficava para todo mundo, né? Óbvio. Bora. Então, por exemplo, lá no CrossFit, eu cheguei lá, tô com uma glicemia mais alta, o que que eu vou fazer? Eu vou tentar reduzir a intensidade do meu treino e aumentar a duração. Se isso não for possível, eu faço um exercício com uma característica aeróbica de maior duração antes para poder reduzir a minha glicemia para me conseguir fazer esse WOD. Agora, se eu chego lá e a minha glicemia está mais baixa, o que que eu faço? Aumento a intensidade do exercício para conseguir terminar esse WOD sem ter uma queda glicêmica. E como que isso funcionaria, por exemplo, em um outro exercício muito comum que o pessoal pergunta bastante, no Pilates. Não sou expert em Pilates, entendo pouco,
Mas seria basicamente assim, vamos dizer que você vai fazer um exercício lá, um agachamento unilateral no reformer. Quantas vezes você vai fazer esse agachamento? Por exemplo, são 10 séries de 8 repetições, está relacionado à duração. E a intensidade seria o quê? Se você vai usar 1, 2 molas, se você vai usar um peso para fazer esse agachamento, se você vai fazer esse agachamento curtinho ou se você vai fazer ele grande, isso está relacionado à intensidade do exercício. E na dança? Na dança seria basicamente o quê? Por exemplo, quanto tempo vai durar? Seja a música, seja a coreografia, seja a aula. O tempo que você vai ficar dançando está relacionado à duração do exercício. O ritmo que você vai dançar está relacionado à intensidade. Por quê? Uma valsa, você dança em um ritmo, uma intensidade muito mais lenta do que um axé. Então, por exemplo, se você vai dançar um axé... Salve! Se você vai dançar um axé, você vai entender que a sua glicemia pode tender a subir. Até porque talvez você não consiga fazer, por exemplo, uma aula de 60 minutos, digamos, sem pausa, o tempo todo dançando axé. Mas, por exemplo, uma valsa que tem um ritmo mais lento, talvez você consiga fazer uma aula com uma duração muito maior. E aí a tendência da sua glicemia pode ser o quê? Pode ser que você não tenha assim, uma queda muito grande, mas ela vai tender muito mais a diminuir do que a aumentar. E por que entender essas durações, esses tipos de exercício, pessoal, é importante? Porque a partir do momento que você sabe o que é a duração, o que é a intensidade de cada um dos exercícios que eu pratico, eu consigo entender se eu tenho que aumentar o tempo, se eu tenho que aumentar a intensidade, e aí eu consigo entender melhor o que vai acontecer com a minha glicemia, o que eu preciso que minha glicemia... Eu preciso que a minha glicemia esteja mais alta, eu preciso que ela esteja mais baixa, eu vou fazer uma dança por um tempo maior, mais prolongado, como que isso vai funcionar? Espera aí que eu fiz uma arte aqui, Fred. Aí voltei. Então, entender o que é cada parte do seu exercício é muito importante para você tomar essas decisões. E outra coisa que é importante, por que você saber isso é importante? Porque aí agora a gente vai entrar em uma outra parte. Entender quanto que a minha glicemia aumenta ou diminui para aquele exercício que eu gosto de fazer, que eu quero fazer, que eu quero praticar. Isso é uma coisa que vai te facilitar demais praticar o exercício com segurança e não precisar ficar fazendo correções ao longo. E nem ficar com medo de ter hipoglicemia também, né? Tem que ficar com medo. Tá dando para entender legal aí a ideia? Show, muito bom. Você tá bem demais, pô. Os seus desenhos aí estão tão foda, estão muito ilustrativos, de verdade, é muito bom. Depois tem que voltar aí pra galera tirar foto pra lembrar. Não, fácil. Depois a gente pode enviar também pro pessoal tudo. Boa. E aí, pessoal, então a gente já entendeu o quê? O que é a estrutura de cada tipo de exercício. Então, por exemplo, na corrida, a duração está relacionada a quantos quilômetros, quantos minutos eu vou correr, a intensidade está relacionada a qual velocidade eu vou correr, qual o percentual da frequência cardíaca. Na musculação, a intensidade está relacionada a qual peso que eu vou levantar, a duração está relacionada a quantas séries, quantas repetições. Então, entender isso é um primeiro passo. E aí, como que a gente começa a usar isso a nosso favor para poder ajudar no controle glicêmico? Já que o Fred elogiou, vamos voltar de novo aí nos desenhinhos, né? Para a galera entender. Vamos lá. Primeiro exemplo, de novo, a musculação. Como que entender aquilo vai começar a me ajudar no meu controle glicêmico? Tá lá o Fred, ele vai fazer a mesma série que a gente tinha falado, só que agora, para ele não ficar com as perninhas fininhas aí, igual sorvetinho, a gente colocou ele para fazer um agachamento. Não, meu Deus. Ele vai fazer 3 séries de 10 repetições com 20 quilos. E ele vai descansar 60 segundos de intervalo. Ele vai descansar 1 minuto.
O Fred começou a fazer, ele foi fazer o agachamento, ele mediu a glicemia dele lá, seja por um livre, seja capilar, e ele viu que estava 120. Aí ele foi, fez essa série de exercício, descansou os 60 segundos, terminou as 3 séries, né? Ele terminou as 3 séries, descansou os 60 segundos, foi lá e mediu de novo. E viu que estava 130. Pessoal, esses valores que eu estou colocando aqui são hipotéticos, não é assim. É assim que funciona, depois de 60 segundos né? vai ter aumentado tudo. É só para vocês entenderem a ideia, ok? Então o Fred foi lá, fez essa série e tal, começou com 120, ele terminou com 130. O que ele aprendeu com isso? Que essa série, uma série de 3 séries de 10 repetições, com 20 quilos no supino, descansando 60 segundos, aumenta em 10 miligramas por decilitro a glicemia dele. Então, ou seja, se ele chegar lá para treinar, vamos lá, agora começa, hein, galera? Vocês viram aí que no último ele começou o quê? Ele começou com 120, que é o valor que as diretrizes preconizam que tem que ser o ideal para começar o exercício. A maioria do pessoal fala o quê? 120 é o alvo para você começar o exercício. Mas, se o Fred chegar lá na academia para fazer a mesma série, com o mesmo peso, com uma glicemia de 180, você faria, Fred? Não, aí eu teria que optar por começar fazendo outra coisa, né? Por outra coisa. Por quê? Porque você sabe que essa série vai aumentar, assim, pelo menos a direção é aumentar em mais ou menos 10 a sua glicemia, certo? Só que aí, pessoal, a gente aprendeu que exercícios de maior duração, eles fazem o que com a glicemia? Reduzem. E a intensidade tende a fazer o que com a glicemia? Aumenta. Se o Fred não tem opção, ele tem que começar por aqui, é só ele fazer o quê? Ele diminui isso aqui, coloca uns 5 quilos só para ele controlar a glicemia dele, e ele passa aqui para 25 repetições. Como ele gosta de fazer agachamento, ele aumenta para 25 repetições. E aí ele coloca aqui 90 segundos de intervalo. O que ele fez aqui, pessoal? Ele aumentou a duração do exercício. Se a gente aumenta a duração e diminui a intensidade, o que acontece? Aí a gente não sabe precisar, né, o que vai acontecer, mas a gente sabe que a gente já anulou aquele efeito de aumentar em 10. Então, pode ser que ela fique estável e pode ser que ela reduza. Mas as chances, após uma alteração dessa aqui, de aumentar é muito baixa. Então, é quase nula as chances de aumentar. Pode ser que aumente para 185, que não vai ser um efeito tão grande, certo? Agora, o que o pessoal fala? O ideal para você começar o exercício é 120, certo? Se você chegar na academia e a sua glicemia estiver em 90, você começa uma série dessa? Sim, com certeza, porque eu sei que ela tende a subir um pouquinho, né? Então ela vai para quê? No mínimo ela vai aumentar mais 10, certo? Cheguei com 85. O pessoal já considera, nossa, um absurdo começar o exercício com 85. Ou você pode começar e aí ela vai subir para 95, tá ótimo. Ou você pode fazer o quê? Aumentar a intensidade, que faz com que a glicemia aumente mais ainda. Então você diminui isso aqui para 5 repetições e você aumenta isso aqui para 40 quilos. E aí você pode fazer uma coisa para você conseguir manter esses 40 quilos, você pode até aumentar mais ainda esse descanso, passar ele para 120. E aí o que você fez? Você aumentou o quê? A intensidade do exercício. Como você aumentou a intensidade, a tendência da sua glicemia, que já era de subir de 10, ela vai tender a subir mais ainda. E aí, você iniciar o exercício com uma glicemia de 85 se torna uma coisa segura, não se torna uma coisa arriscada.
Isso, pessoal, eu estou dando exemplo de uma série, de um exercício, mas você consegue fazer isso para todo o seu treino. Ah, mas eu não quero fazer isso, eu quero optar por começar por um exercício que vai reduzir a minha glicemia. E aí você pode optar por começar por um exercício aeróbico, você pode optar por começar por uma corrida, você pode optar por começar por uma bike, mas se você quer começar pela musculação, é só você entender isso. Opa, vou diminuir a duração para eu conseguir aumentar a intensidade e aí eu vou fazer com que minha glicemia suba mais ainda. Ô, Thales, sobe um pouquinho o papel quando você botar aí, que eu fixei de novo o... Aqui? Aí, tá. Aí dá para ver, galera? Uhum. E aí vamos para a corrida. O Fred entendeu que para ele correr 1 km a 10 km por hora, ele começou o exercício lá com uma glicemia de 200 e aí ela caiu 30 miligramas, foi para 170, certo? Ok, beleza, né, Fred? Show de bola. Pessoal, lembrando mais uma vez que esses valorzinhos não são exatos assim, é só para vocês terem uma ilustração aí. Aí o Fred foi para uma corrida hoje, ele fez esse treino ontem, essa semana passada, entendeu isso aqui. Então, 1 km a 10 km por hora reduz 30. O que vai acontecer se ele for fazer 3 km a 10 km por hora? Hipoteticamente, vai reduzir o quê? 90. Então, se você tiver com uma glicemia de 200, você começaria uma corrida dessa, Fred? Eu começaria. Por quê? A tendência vai ser diminuir, né? Certo? Uhum. Aí, o que acontece? As diretrizes falam para a gente começar com uma glicemia em quanto? 120. E aí, o treino do Fred hoje era 4 km. O que aconteceu? Para ele poder conseguir correr os 4 km, ele teve que diminuir a velocidade um pouquinho. Mas se em 3 km a gente fazia 10, diminuiu 90, aqui, onde eu diminuí a intensidade e aumentei a duração, a tendência vai ser cair o quê? No mínimo 90. E aí, 120, que é o que as diretrizes preconizam. Qual que é o risco de você ter uma hipoglicemia durante esse exercício? É muito grande, certo? Então, por isso que a gente fala que o quê? Não existe uma regra de 120, 140. Entendem que na musculação, 120, tranquilo. Até 96, tranquilo. Mas para a corrida, 120, se for uma corrida com essa característica, para uma pessoa que já tem essa característica de redução em 3 km, uma glicemia de 120 se torna uma coisa muito arriscada. Então, aí nesse caso, o que você poderia fazer? Diminui a quilometragem, aumenta a intensidade. Ou faz o quê? Mas eu preciso correr 4 km. Beleza, você vai correr 4 km. Só que você vai parcelar em 8 de 500. Você vai colocar um descanso entre eles. Consequentemente, o que você vai conseguir fazer? Você vai conseguir correr 8 de 500 a 12 km por hora. Certo? E aí, o que você fez? Você manteve a duração. A duração do exercício é o mesmo, é os 4 km. Só que como você parcelou ele, você vai conseguir aumentar e muito a intensidade do exercício. E isso vai fazer com que sua glicemia fique pelo menos estável. Então, esse é um dos primeiros pontos aí para a gente poder entender que não existe ao certo assim, 96 é perigoso, 120 é o ideal. Depende. O que é o exercício que você vai fazer? Muito bom. E a gente está falando de como você manipular a glicemia, entendendo o que você vai fazer e como que você pode usá-la, sem utilizar, obviamente, sem fazer ajustes de insulina e sem considerar também a questão da alimentação antes, né? Isso é para que vocês entendam os conceitos. E é fantástico isso, porque uma vez eu estava tendo uma hipoglicemia e eu não tinha nada perto. É muito raro isso acontecer, eu sempre ando com suquinho e tal. E aí o que eu fiz? Eu peguei um peso de musculação, era tipo 15 ou 16, não sei. E aí comecei a fazer bíceps, ou seja, estimular uma resposta rápida no meu organismo. E aí meio que eu consegui tempo
Ou seja, eu dei uma estabilizada na glicemia, ela até subiu um pouquinho. Eu não tive a hipoglicemia até eu conseguir comprar o suco e chegar e conseguir. E foi exatamente o que você falou assim. Se a gente aumentei o peso ali, a tendência é de subir, porque eu faço uma ruptura de fibra, o que acontece assim? Mas enfim, o nosso corpo ele tende a aumentar um pouco a glicemia, né? Quando é muito intenso. Sim. Assim. Porque quanto maior a intensidade do exercício, a gente primeiro entende aquela via metabólica que a gente viu ontem, né? Que exercícios de maior intensidade, a maior fonte de energia, a maior fonte de energia para o corpo vem de carboidratos, vem de glicose. E aí, o que o corpo tende a fazer? Opa, se eu vou usar predominantemente glicose, vamos colocar aí o fígado para produzir glicose. E aí a gente estimula mais ainda a produção de glicose pelo fígado. E aí, o que acontece? Mesmo eu estando usando muita glicose, o meu corpo está produzindo o suficiente para que eu possa usar. Isso contribui para manter a homeostase ali da glicose. A homeostase não, né? Mas para manter o equilíbrio da glicose no sangue. No exercício aeróbico, como você está numa baixa intensidade, a gente viu que mesmo quando a gente está em baixa intensidade e o corpo está usando predominantemente gorduras, ainda existe um pequeno consumo de glicose. O músculo, ele usa predominantemente glicose, ele gosta mais de glicose. Só que o que acontece? Em baixa intensidade, o corpo entende o quê? Eu estou usando gordura como fonte de energia. O fígado não precisa produzir glicose. Não precisa, está usando gordura. Só que o fígado e o músculo não se comunicam tão bem. E o músculo está lá, está usando glicose. E aí o que acontece? Como o que eu estou utilizando acaba sendo maior do que o que eu estou produzindo, eu tendo a ter uma hipoglicemia. Obviamente, pessoal, isso não é simples assim, tem uma série de regulações hormonais, mas é uma forma simples de entender um conceito que eu acho que para quem só precisa assim, se educar, entender o que acontece com o seu corpo, eu acho que funciona muito bem. Você entender, pensar naquela analogia do carro a álcool e o carro a gasolina. Quando eu quero que o meu carro tenha uma potência maior, eu vou abastecer ele com álcool, que é o carboidrato. Só que, consequentemente, como ele tem uma potência maior, ele gasta mais, ele vai conseguir andar por menos tempo. O tanque vai esvaziar mais rápido. Se eu quero andar mais tempo, mas eu não me preocupo tanto com ter uma alta potência, eu abasteço meu carro com o quê? Com gasolina, que seria a gordura. O corpo, ele funciona como a gente. Ele faz o quê? Se eu quero ter mais intensidade, se eu quero produzir mais potência, vamos abastecer aí as células, o músculo com álcool, com carboidrato. O Thales está correndo, mas ele não está se preocupando muito com a potência, com a intensidade que ele está correndo. Ele está mais preocupado com a distância que ele vai correr. Então vamos abastecer aí os músculos, as células com gasolina, com gordura. Um pouco disso. Show de bola. Vamos responder um pouquinho da galera aí? A Joseila falou que no CrossFit, onde às vezes não dá para mudar o odd e a glicemia estiver alta, vale corrigir com insulina rápida? Joseila, eu acho que sempre vale o bom senso do profissional que está lá no box, do coach que está lá orientando. Porque o que acontece? Se você tem a opção, antes de você chegar, pelo menos não sei como que é a metodologia lá do boxe, mas dos boxes que eu treinava aqui em Divinópolis, antes de chegar naquela parte principal que eu mostrei, tinha uma parte de mobilidade, tinha uma parte de aquecimento, tinha uma parte técnica para depois chegar naquela parte principal. Se você você não consegue mudar o odd, mas talvez você consiga conversar com um profissional que te acompanhe, você consiga mudar o seu aquecimento. Como assim? Por exemplo, se você viu lá que é um aquecimento que tem uma característica já de intensidade maior. Hoje a gente já vai começar a aquecer com a barra. Vai lá e pede o coach, olha, dos 10 minutos do aquecimento, deixa eu fazer 5 minutos ali no remo, na bicicleta, na airbike, para me poder dar uma reduzida na minha glicemia, e depois eu faço essa parte com a barra. Ou ao contrário, se a sua glicemia estiver muito baixa já, e o aquecimento do WOD for corrida,
fala com ele, olha, deixa eu fazer umas flexões, deixa eu fazer alguns agachamentos com um pouco de peso, só para eu controlar a minha glicemia e depois eu já entro nessa parte principal. Eu acho que vale esse bom senso. Essa comunicação, eu acho que é muito melhor do que você chegar lá, ficar calado e simplesmente fazer uma correção com insulina rápida. Eu acho que essa comunicação vai te ajudar o quê? A ter mais saúde, a economizar uma dose de insulina rápida e, assim, não vai prejudicar seu desempenho no treino, não vai prejudicar ninguém que está lá no box fazendo coletivo. A galera segue lá fazendo delas, você vai fazer só a sua pequena adaptação. E a minimizar também o risco de hipoglicemia, né? Porque se a gente coloca insulina rápida antes de uma atividade física, a gente está ali se colocando numa situação de maior risco, porque a insulina rápida, junto com a basal que já está ativa, aumenta a quantidade de risco de hipoglicemia. Não quer dizer que você vai ter, né? Mas que sim, faz sentido. E aí já conecta com a pergunta que a Jaque fez aqui, que fala que as diretrizes dizem que não é recomendável exercício com glicemia acima de 250. Ou seja, uma hiperglicemia acentuada aí. Nesse caso, melhor corrigir ou aguardar começar dessa forma com exercícios que tendem a baixar a glicemia? Nesse caso, é bem alta, né? Sim, aí já que nesse caso já é um extremo. Nesse caso, vale o quê? Vamos analisar por que ela está em 250. Ela está em 250 porque eu comi um docinho 20, 30 minutos antes de vir para a academia. Então, opa, é uma coisa tranquila, não é nada. Você comeu esse docinho e já fez correção? Não, só comi e vim, por isso que aumentou desse jeito. Então, beleza, tranquilo. Você entende que é uma situação de que é 250, mas não é um 250 por um risco, assim, por alguma coisa muito grave que está acontecendo. É simplesmente porque você fez uma alimentação errada e tal. Agora, por exemplo, ela está 250 porque eu saltei uma dose de insulina que eu deveria ter tomado. Aí é risco na certa. Aí você realmente não deve fazer. Se foi por omissão de dose, por ter saltado, por ter errado nesse cálculo, aí realmente você não deve fazer. Por quê? Já interfere no tanto de insulina que está circulante, a chance de você ter uma hipoglicemia severa, cair lá dos 250 para os 45 é grande. Se você tiver, por exemplo, aplicado uma dosagem errada, ou a chance de você iniciar um exercício com a intensidade errada e ter aí uma cetoacidose é muito grande também. Então aí nesse caso o quê? Ela está alta porque houve algum problema. Então realmente deixa o exercício de hoje, corrige, aguarda e nesse caso eu recomendo até monitorar. Se ela não cair, vai no médico, se for possível mede aí os corpos cetônicos para ver como que tá. Mas aí são casos extremos, entendeu? E lembra também que a glicemia capilar é a glicemia a ponta de dedo, né, a do sangue, é a glicemia de momento. E quem não usa o Libre não faz talvez tanta ideia se a glicemia tá um valor estável, se ela vai subir rápido ou se ela está caindo rápido. Quem tem o Libre tem essa seta de tendência que é super bacana. Mas quem não está usando, tipo eu, a gente tem uma ideia, se eu comi nas últimas 2 horas e minha glicemia tá tanto, beleza, não deve subir mais tanto. Mas se eu comi e tem meia hora e minha glicemia já está em 200 e tanto, significa que minha glicemia ainda vai subir. Então, se tá 250 agora, pode ser que suba para 300. E no meio do treino eu acho que é o exercício e não é o que eu comi, porque eu não apliquei insulina. Assim como se eu tenho insulina rápida ativa, eu apliquei tem meia hora, significa que o pico da ação dela ainda vai acontecer. Né? E se eu não tenho carboidrato para contrabalancear isso aí, acaba caindo, pode ser que abruptamente. Beleza? E aí, nesse caso, pessoal, se você não tem condição de fazer essa análise, por exemplo, se você não se conhece tão bem igual o Fred se conhece, vai porque é melhor pecar pela falta do que pelo excesso. Então, realmente, não vou fazer. É melhor faltar uma sessão de exercício naquele dia do que eu exagerar, ter uma crise de cetocitose, TTK, tudo e tal. Peca pela falta do que pelo excesso. Só para mostrar a vocês uma coisa bem interessante que tem num grande livro de fisiologia, eu vou tentar chegar mais perto aqui para vocês conseguirem enxergar. Mas não sei se vai dar. Esse aqui, é bem interessante isso aqui, pessoal. O que acontece? Quando você está com dosagem errada de insulina, por exemplo, você não está tomando insulina, você omitiu uma dose,
O que acontece? Isso aqui, ó, essa primeira linha aqui, ó, seria diabéticos bem controlados. Conforme vai passando os minutos de exercício, o que acontece com os corpos cetônicos? Eles se mantêm estáveis ali, aumenta muito pouco. Mas se você não está tomando insulina, ou se você omitir uma dose de insulina, olha o que acontece com eles, o tanto que eles aumentam. E a chance de você ter um problema muito grave aqui é enorme. Olha aqui, o que acontece com a glicemia. Diabético bem controlado, ó, quanto menor o tempo de exercício, tá vendo? A glicemia fica mais alta, e aí ela vai diminuindo conforme vai passando o tempo de exercício. Certo? Se você não está tomando insulina, ou está com a dosagem de insulina errada, está muito alta a sua dosagem de insulina e tal, olha o que acontece. Você tende a aumentar e ela não cai. Por mais que a duração do exercício vai aumentando, ela não Sim. cai. Então, isso aqui é um risco muito grande. Então, o que você tem que fazer? Antes de iniciar o exercício, você tem que primeiro ajustar a sua insulina basal, você tem que fazer os seus ajustes de insulina, para depois você começar o exercício físico. Porque começar o exercício físico nessa situação é um risco muito grande. Então, você precisa ter esse cuidado. Além da indisposição, né? Então, tanto se a pessoa está com hiperglicemia ali, acima de 200, 220, ela já começa a não sentir vontade de treinar. É um cansaço, sintomas normais de uma hiperglicemia. Assim como se a pessoa teve uma hipoglicemia algumas horas antes do treino, pode ser que ela sinta essa moleza para treinar. Então, esses extremos são muito ruins. Há até a contraindicação, né? Que se você tiver uma hipoglicemia severa durante a madrugada, enfim, que você não treine, né? Pelo menos muito forte, né? Que faça uma caminhada e tal, mas não treine forte porque o seu corpo ali, ele teve uma situação extrema que é muito ruim, né? Sim. Se você teve hipoglicemia severa nas últimas 24 horas, eu sempre recomendo para o pessoal para não treinar. Estou tentando procurar mais uma aqui só para mostrar a vocês o que acontece. Sobre essa questão de insulina, pessoal. Se eu tiver com os meus níveis de insulina normal, o que vai acontecer? O meu fígado vai produzir glicólise, vai aumentar o nível de produção de glicose pelo fígado. Isso quando eu começo o exercício, tá? Eu comecei o exercício com os níveis de insulina normal, o meu fígado vai aumentar a produção de glicose, o meu músculo vai captar mais glicose, só que a minha glicemia, a minha glicose no sangue, ela tende a ficar mais estável. Isso se eu estou bem ajustadinho lá, ou se ela está pouca coisa mais baixa, certo? Se ela está muito baixa, se meus níveis de insulina no sangue estão muito baixos, o que acontece? Eu tenho ainda uma alta produção de glicose pelo fígado, ele vai produzir glicose do mesmo jeito, o meu músculo vai captar glicose do mesmo jeito, só que a glicose no sangue também tende a aumentar. Por quê? Tem pouca insulina para poder levar essa glicose para dentro do músculo. Então, aí eu vou ter o quê? Uma hiperglicemia durante o exercício, ok? Só que se eu estou com os meus níveis de insulina altos, com um nível de insulina aumentado, meu fígado também vai produzir glicose, meu músculo também vai captar glicose, só que o quê? Tem tanta insulina lá, que essa insulina, toda essa glicose que for produzida aqui pelo meu fígado, essa insulina já vai pegar e jogar dentro do músculo. E aí o que acontece com a glicose no sangue? Vai lá para baixo. Então, tá vendo que na maioria das vezes, as hipoglicemias vêm de onde? De uma dose de insulina aumentada, certo? E isso aqui pode acontecer devido ao quê? Devido a você ter feito uma refeição errada pouco tempo antes do treino, onde você teve que corrigir. Acontece que o quê? Mesmo você tendo feito uma correção por causa da alimentação, ainda vai ter um nível de insulina mais alto do que o normal. E aí, o que acontece com as suas chances de ter uma hipoglicemia? Aumentam e muito. Aí o que acontece? Você está com os níveis baixos de insulina, e ainda vai praticar um treino de musculação, que já tende a aumentar mais ainda a glicemia. O que acontece? Aí, cara, vai lá no teto. Ela pode chegar aí a 300, 350. Você
errou lá a sua dosagem de insulina, não é o ideal, mas mesmo assim você foi praticar musculação. Como a tendência, quando você está com muita insulina da glicose, é cair, mas se você praticar uma musculação ali numa intensidade um pouco mais alta, ela vai talvez se manter estável. Só que, pessoal, sempre prezem pelo quê? A falta é melhor do que o excesso. Então, você teve alteração nos níveis de insulina, teve problema na dosagem de insulina, está com insulina mais alta, mais baixa, cuidado com o exercício. Ou tenta adiar ele um pouco mais, ou talvez realmente não faça naquele dia. Você não pode transformar isso em regra, mas se for uma exceção, nesse dia eu não vou fazer, tudo bem. Não vai ser esse dia que talvez você fazer nesse dia vai te prejudicar mais do que te ajudar. Às vezes teve uma hipoglicemia de madrugada e a pessoa está acostumada a treinar de manhã, ela pula o treino da manhã e se ela se sentir bem à noite, ela pode até fazer um treino mais moderado, né? Faz essa adaptação no dia também, só não tenta emendar tudo, porque pode ser que piore a situação, porque se teve a hipoglicemia, é um sinal, né? Opa, errei em alguma coisa. Botei insulina demais, né? Em algum momento. E o que acontece, pessoal? A hipoglicemia, ela é um estresse para o corpo. Ela é um estresse. Assim como o exercício físico é um estresse, assim como o estresse mental é também um estresse, tudo é um estresse. O corpo, ele não identifica, por exemplo, o que é um estresse real e o que é um estresse mental. Ele não faz essa distinção. Então, hipoglicemia, exercício, é tudo um estresse. Tudo altera o funcionamento do metabolismo. Tudo aumenta a frequência cardíaca, tudo aumenta a pressão arterial, tudo aumenta a produção de hormônios. Quando você tem uma hipoglicemia, o seu corpo entende aquilo como um estresse. E para ele poder compensar essa hipoglicemia, ele gera uma série de respostas contrarregulatórias. Então, ele aumenta os níveis de cortisol, ele aumenta os níveis de adrenalina, tudo isso para poder compensar essa hipoglicemia que você teve, certo? Só que essa resposta contrarregulatória não é coisa de 10 segundos, de 30 segundos. Quando a sua glicemia normalizar, essas respostas já se normalizam. O seu corpo entende o quê? Opa, trouxemos a glicemia já para os níveis normais, mas fiquem espertos aí, porque pode acontecer de novo, vamos ficar alerta. E aí, essa resposta contrarregulatória após uma hipoglicemia, e quanto maior a hipoglicemia, maior o efeito dessas respostas contrarregulatórias, elas podem durar até 24 horas depois. Então, o que acontece? Pode se tornar um ciclo vicioso. Vamos supor, o Fred teve uma hipo pela madrugada agora, e aí gerou respostas contrarregulatórias. O corpo dele está lutando para poder trazer a glicemia dele para o normal. E aí, quando foi lá para 4h30 da tarde, ele foi treinar de novo. Ele foi fazer uma corrida. E o que acontece? Ele estava mais suscetível a outra hipoglicemia, porque o corpo dele ainda não tinha voltado à homeostase, ainda não estava 100% recuperado. E aí ele teve outra hipoglicemia durante o treino. Ele fez as correções, a glicemia voltou para o normal, mas o que acontece? Os hormônios circulantes lá no corpo continuam em alerta. Eles ainda estão assim, opa, já é a segunda hipoglicemia que esse cara tem em menos de 24 horas, galera. Fique esperto aí, produz cortisol, produz adrenalina, porque se isso acontecer de novo, a gente vai ter que segurar a barra. E aí o Fred foi dormir, o que aconteceu? Entrou no ciclo circadiano, o cortisol foi, cara, tá na minha hora de dormir, eu não vou preocupar com isso aí não, vou diminuir. E aí diminuiu, o que aconteceu? Outra hipo noturna. E aí no outro dia o Fred foi treinar de novo, outra hipo durante o exercício. Isso se torna um ciclo vicioso. A hipo, ela vai cada vez mais se retroalimentando por causa dessas respostas contrarregulatórias que existem. Então, tive uma hipoglicemia, foi uma hipoglicemia grande, por mais que eu já esteja controlado, talvez seja inteligente fazer um exercício de menor intensidade, saltar uma sessão de exercício. Para quê? Para esperar essas respostas contrarregulatórias realmente se acertarem. Porque a hipoglicemia, ela tem esse poder de se tornar um ciclo vicioso.
porque é tudo muito sensível. Por exemplo, o cortisol, quando a gente começa o exercício físico, ele aumenta, porque ele é uma das formas que o corpo tem para estimular a produção hepática de glicose. Só que, quando a gente se prepara para dormir, vai entrar no ciclo circadiano, que é o que faz a gente dormir, também existe produções de hormônios que fazem com que o cortisol diminua, aumente. E aí, o que acontece? Para você dormir, isso tem que acontecer. Então, o corpo tem que escolher o que é melhor, proteger contra uma hipo ou dormir. E aí, o corpo começa a fazer essas escolhas. Ele tende a ir para onde vai causar menos estrago. Então, está tudo interligado. Não pensem que, por exemplo, uma hipo de madrugada não vai afetar a sua sessão de exercício físico, que é 4 horas da tarde. Ou uma hipo após, lá por volta das 3 horas da tarde, não vai afetar seu treino de 19 horas. Vai afetar. Isso influencia. E talvez naquele dia você treinar da mesma forma, por mais que a sua glicemia esteja estável, pode não ser uma boa opção. Por mais que ali no Libre, por mais que no glicosímetro esteja mostrando tudo normal, o seu corpo ainda está se organizando depois daquele estresse da hipo. Então dá um descanso para ele. Faz um exercício de baixa intensidade, faz uma caminhada, faz algum alongamento, mas dá um descanso. Deixa os hormônios se organizarem, deixa o corpo voltar realmente à homeostase. Show de bola, velho. Muito bom. 8 minutinhos aí para a gente acabar a nossa live. Queria primeiro te agradecer pelas aulas que você deu aí, foi brilhante, foi muito legal. Se você quiser remostrar depois os desenhos, mandar pra galera. Bom, já falei para todo mundo te seguir, te encher de pergunta, encher seu saco, porque você é fera e, enfim, tá dando consultoria online pro Brasil todo também. Eu sei o quanto isso é importante, vale muito a pena. E só o fato de ter uma pessoa ali, né, cuidando do treino, entendendo como é que funciona, e não a galera que normalmente está na academia, que não está nem aí para as pessoas com diabetes, né? Porque realmente ninguém tem tanta obrigação de saber assim, tem que saber o básico, mas um profissional dedicado é muito, muito importante. Queria agradecer por todas as suas aulas e todos esses dias, dizer que tá salvo aí no IGTV também. Foram mais de 3 horas, quase 3 horas de aula, né? Todos esses dias, aqui cada live é 1 hora. Acho que a gente abordou todos os aspectos e, velho, você foi brilhante, assim, em saber. Que bom que tem profissionais dedicados a estudar, a aprender, a pensar também. E é isso aí. 7 minutos são seus, velho. A live é sua, eu sou só intermediário aqui. Tô vendo aqui algumas dúvidas do pessoal, então eu vou gastar esse minutinho para mostrar minha última obra de arte, meu último desenhozinho. Explicamos aí essa relação de tipo de exercício e tal, mas ainda fica uma pergunta: qual que é a melhor hora para fazer exercício físico? Qual o melhor horário? E aí a gente vai cair numa forma simples de analisar. Primeira forma básica. Vou fazer de manhã. Exercícios aeróbicos que tendem a reduzir a glicemia ajudam a controlar o fenômeno do alvorecer e ainda contribuem para que você tenha uma glicemia mais estável ao longo do dia, certo? Exercícios anaeróbicos, exercícios de força, HIIT, que tendem a aumentar a glicemia, podem ser feitos. Mas aí você tem que ficar muito atento a tomar um cuidado aí com uma hiperglicemia. Tanto por causa do fenômeno do alvorecer, quanto por causa de uma hiperpersistente mesmo ao longo do dia. Vai fazer exercício de tarde. Exercícios aeróbicos. Você tem que tomar um pouco de cuidado só para não exagerar nesse exercício aeróbico, e ele não aumentar o risco de você ter uma hipoglicemia noturna. Porque o efeito desse exercício vai durar por até 24 horas depois dele. Então, tem que tomar cuidado com isso. Mas você tomando cuidado com isso, pode fazer. Os exercícios anaeróbicos, nesse horário da tarde, se você tiver com uma glicemia bem controlada, eles não vão apresentar risco nenhum, nem para hipoglicemia noturna, nem para controle ao longo do dia. Porém, para diabéticos tipo 2, você optar por um HIIT parece que tem sido melhor. E o HIIT parece que tem sido melhor até para ajudar pessoas que sofrem muito de hipoglicemia noturna. Fazer HIIT no período da tarde parece que tem ajudado muito essas pessoas a diminuir esses eventos de hipoglicemia noturna. Então, se você sofre com isso, optar por um HIIT na parte da tarde pode ser legal. À noite, pessoal, à noite você vai ter que avaliar o quê?
a tendência da sua glicemia, se durante o dia você teve uma glicemia mais alta, mais curta, qual foi sua refeição, e você vai ter que controlar de acordo com a sua glicemia pré. Por exemplo, se eu estou lá, 6 horas da tarde, eu estou com uma glicemia lá em cima, próximo de 200. Só que eu sei que a tendência dela, depois das 6, é ir reduzindo. Você fazer um exercício aeróbico aqui pode não ser muito interessante. Ele pode aumentar demais o risco de você ter uma hipoglicemia noturna, certo? Mas, ok, para fazer um exercício de força. O exercício de força vai subir isso aqui um pouquinho, você vai diminuir o risco de ter uma hipoglicemia noturna. Lá por volta das 6, eu estou tendo hiperglicemia e minha glicemia está ficando próximo de 200. Ok, talvez para você colocar um exercício aeróbico aqui com uma intensidade um pouco mais baixa, que aí ele vai ajudar a diminuir essa glicemia e não vai aumentar tanto assim o seu risco de hipoglicemia noturna. Exercício de força com uma glicemia próxima a 200 às 6 horas da tarde, talvez já não seria uma coisa tão inteligente, uma coisa tão boa de se fazer. Então, isso é uma análise simples que você pode fazer, que pode te ajudar a entender, a tomar essas decisões de qual o melhor horário para você se exercitar. Só você pensar aí como está seu dia, como está sua glicemia, se está aumentando, se está diminuindo e qual o tipo de exercício que você vai fazer. E aí você consegue tomar melhor essas decisões. Acho que acabou, velho. Show de bola, velho. Tem 4 minutinhos ainda para a gente bater papo. E, velho, eu queria que, bom, se vocês gostaram, manda um agradecimento aí pro Thales. Eu acho que, porra, por todo o tempo que ele dedicou aí, por tanto ter estudado, né? Fala aí, comenta aí, agradecendo ao Thales, que eu acho que ele super merece. Velho, e assim, o Instagram tá aqui à sua disposição. Sigam o Thales, tirem dúvidas com eles, façam consultoria, é isso que vale muito, né? Para que a gente possa não só saber o que fazer, né? A gente sabe que a atividade física é importante, mas às vezes a gente acaba não praticando e criando aquelas justificativas, tudo aquilo, aquelas desculpas. Então, assim, quando a gente tem um profissional que está ali dedicado, entendendo a gente, eu acho que é fundamental. Eu tenho vários amigos amigas, na verdade, né, que só malham com personal, porque é aquele estímulo, sabe, que você fala assim, ó, velho, eu sei que, eu tô cansado hoje, ó, te espero na academia a tal hora, ou então o seu treino tá pronto. Tudo isso é muito bom, né, velho? Fala um pouquinho disso também, você tem 2 minutos e meio ainda. Eu acho que para tudo, né, que a gente vai fazer na vida, existe um ponto onde a gente consegue caminhar até aquele ponto sozinho, onde a gente consegue estudar, consegue fazer sozinho, mas a partir de um certo ponto a gente precisa de um mentor, de um profissional, de uma pessoa mais especializada. Então, por exemplo, muitas pessoas, tá tranquilo, com as informações que eu tenho na internet eu consigo controlar, consigo viver bem. Ótimo, eu acho que não existe nada de errado nisso, né? Ninguém é obrigado a ter um cardiologista, a ter um endocrinologista, a ter um nutricionista. Você está vivendo bem, mas está com dificuldade, pessoal, conversa com o profissional. Eu acho que vale muito isso. Thales, cara, eu estou muito ruim, olha meus exames, veja como é que eu estou, eu precisava muito de ajuda, mas pandemia, Covid, estou muito apertado financeiramente, não tenho condições de te pagar, o que você pode fazer por mim? Eu ajudo muito, com certeza eu terei prazer em ajudar, e eu acredito que outros profissionais também vão ajudar. A gente ajuda até onde a gente consegue com informação, tal. Realmente precisa de um acompanhamento mais constante, a gente faz alguma coisa em valor para a pessoa conseguir, pelo menos por um período, aprender. Eu acho que isso vale muito. Sem contar essa parte, né, de motivação, de você ter uma pessoa para te entender, para poder te motivar, porque não é todo dia que a gente está motivado, né? Em alguns dias vai na disciplina mesmo, mas em outros... Então, ter essas pessoas para te apoiarem é muito bom. Eu sempre falo com o pessoal, ainda mais se vocês tiverem, eu acho que eu já vi um grupo fazer isso, e eu acho que seria show. Eu ainda tenho vontade de trabalhar assim aqui na minha sala, que é juntar uma turma. Por exemplo, você conhece 2, 3 diabéticos na cidade que gostam de malhar, ou você conhece, galera, vamos juntar, vamos fazer todo mundo junto naquele horário na academia, vamos todo mundo pedalar junto. Porque essa troca de experiências, pessoas que passam pelas mesmas coisas, que entendem,
é muito importante, faz a gente crescer muito. E, mais uma vez, Fred, obrigado aí por toda a oportunidade, obrigado por todo mundo. Estamos à disposição, só me chamar aí, qualquer coisa que precisarem. A gente está aí para poder ajudar também. Thalisão,